Novas informações sobre um chefe que, por fora, era elogiado pelo que fazia na cozinha. Mas encontraram você com alguém no banheiro? A outra mulher lá? Mas agora, esse chefe está sendo acusado do horrível assassinato de sua esposa, alguém que, segundo amigos, se importava profundamente com os outros. Esse é o vídeo do Mass Live. Temos algumas informações novas e chocantes sobre o que o chefe, agora acusado de assassinato, Jeffrey MacDonald, supostamente fez nas horas que antecederam o crime. Este é o On The Case apresentado pela Law and Crime. Eu sou Law and Crime. Se você pesquisasse o nome Jeffrey MacDonald e UMass antes de 22 de abril, provavelmente veria muitas postagens falando sobre como ele era incrível como chefe, alguém que liderava no mundo da alimentação universitária. Mas agora, todos nós sabemos que há muito mais sobre quem esse homem supostamente é. Descobrimos por que ele pode ter estado naquele hotel. E também estamos descobrindo mais informações sobre a mulher que é a vítima nessa história, a esposa de Jeffrey MacDonald, a mulher que ele supostamente matou. Ela teria contado a uma amiga, dias antes do assassinato, sobre o marido e preocupações que supostamente tinha. Agora, o nome da vítima é Emma MacDonald, e ela é alguém que merece muita atenção pela vida que viveu. Ela deixa uma filha pequena e 2 cachorros que ela amava profundamente. Amigos dizem que ela era uma mulher incrível, e nós vamos falar bastante sobre como estão sendo os esforços neste momento para conseguir justiça por ela. Agora, o homem acusado de matá-la, à primeira vista, novamente, era alguém que de muitas maneiras era colocado em um pedestal. E ele era esse chefe premiado porque era um dos líderes dos serviços de alimentação na UMass, e sinceramente, ele era meio que uma ferramenta de recrutamento para a escola. Vá ao Princeton Review, dá uma olhada nisso, você vê os melhores lugares do país para a alimentação no campus. Se você é um futuro aluno, e isso importa, a UMass é destaque. O chefe Jeffrey MacDonald foi um grande motivo para isso. O chefe de 36 anos foi nomeado chefe do ano pela Federação Culinária Americana em 2025 por sua culinária. E esse é apenas um dos vários prêmios que ele ganhou por sua expertise culinária como chefe na UMass Amherst. É difícil dizer que algo disso importa agora, já que essa é a imagem que pensamos e vemos ao lembrar de Jeffrey MacDonald. Isso é segundo a WWLP, da sua primeira audiência no tribunal após o suposto assassinato de Emma MacDonald. Atenção, equipe médica 3. Atenção, equipe médica 3. Responder, One Campus Center Way, aquele hotel do centro do campus. UMass, quarto 413. It's gonna be for a possible mental health issue. Foi isso que os operadores do 911 disseram depois que a ligação chegou à polícia no oeste de Massachusetts, vinda do hotel UMass. Isso foi publicado primeiro pelo Mass Live. Agora, de novo, é um hotel dentro do campus e os operadores disseram que havia um problema no quarto 413. O FP gritando sobre ter uma pessoa caída e precisando de pessoal adicional. Antes de abordar os novos detalhes do caso, quero falar mais sobre Emma MacDonald, pois registros online mostram que ela também trabalhava na UMass. Uma amiga contou ao Boston Globe em 2022 que ela se casou com Jeffrey MacDonald. Ela tinha uma filha de 10 anos e Jeffrey, 2 filhos do casamento anterior. Temos novos documentos que detalham as preocupações da mãe dessas crianças sobre Jeffrey nos últimos anos. Um amigo de Emma contou ao Globe que ela estava preocupada com o comportamento de Jeffrey nos dias e nas semanas que antecederam o assassinato dela. Ela disse que Emma amava Jeffrey, no entanto, e realmente acreditava nele, o que torna essa história tão incrivelmente trágica. Na entrevista dela, porém, houve um relato que realmente chamou a atenção e mostrou o que poderia ser descrito como um comportamento muito bizarro de Jeffrey MacDonald, supostamente no último mês. Essa amiga disse que Jeffrey e Emma tinham planejado uma viagem para a Disney World com os filhos apenas 2 semanas antes de Emma morrer. Mas que tal isso para uma reviravolta? Uma semana depois, Jeffrey pediu o divórcio. Então, no dia do assassinato, isso foi em 22 de abril, há um vídeo que foi postado online pelo Mass Live e mostra Jeffrey pulando em um lago no campus e ele está com seu uniforme completo de chefe. Então, o clima em Amherst, Massachusetts, naquele dia estava na casa dos 20 graus, e se você assistir ao vídeo, pode ouvir pessoas rindo enquanto Jeffrey entra na água. Mas esse vídeo aparentemente não mostra o clima da situação.
No artigo do Boston Globe, a amiga de Emma disse que alguém ligou para o 911 depois que Jeffrey saiu do lago por causa do jeito que ele estava agindo. Depois de conversar com a polícia, e nós não sabemos os detalhes dessa conversa, Jeffrey reservou um quarto no hotel UMass para passar a noite. E a amiga disse que o plano de Emma era ficar em casa. Eles moravam a cerca de 20 minutos do campus. E a amiga disse, abre aspas, foi recomendado que eles dessem um tempo por causa do comportamento dele e do que estava acontecendo, fecha aspas. DG7 para a ambulância 3. Pode falar, ambulância 3. Preciso de outra ambulância aqui urgente e adicionar mais 7, por favor. É o que o relatório policial relata sobre aquela noite. Na quarta-feira, 22 de abril de 2026, por volta das 19h42, policiais do Departamento de Polícia da UMass Amherst e bombeiros, paramédicos do Corpo de Bombeiros de Amherst foram acionados para o quarto 413 do Hotel UMass em One Campus, Center Way, Amherst, Massachusetts, após uma ligação para o 911 relatar uma emergência ocorrendo naquele local. Diante das circunstâncias, policiais do Departamento de Polícia de Hadley também foram ajudar. Agora, você está falando sobre várias equipes de emergência atendendo ao que quer que esteja acontecendo no quarto andar deste hotel. E quando a polícia chegou ao quarto 413, eles teriam sido recebidos pelo mesmo homem que você vê sorrindo com medalhas no pescoço, como um grande chefe do campus. Mas a pessoa com quem eles supostamente estavam interagindo estava agindo de uma forma incrivelmente diferente daquela que a comunidade achava que conhecia. O relatório continua dizendo, abre aspas, com a chegada dos policiais, ocorreu uma luta violenta entre eles e um homem, Jeffrey C. McDonald, durante a qual J. McDonald atirou objetos na direção dos policiais e atingiu um policial da UMass no rosto em mais de uma ocasião. Isso não é tudo que os socorristas encontram ao chegar. Ao entrarem no quarto 413, os policiais encontraram uma mulher falecida com ferimentos graves. Dada a gravidade dos ferimentos da mulher, parecia evidente para os investigadores que os ferimentos foram resultado de um ataque violento. Agora, é aqui que a história toma um rumo ainda mais chocante. Citação: J. McDonald foi preso e levado para o Departamento de Polícia da UMass Amherst, após ter seus direitos de Miranda lidos. J. McDonald conversou com os investigadores, durante a qual ele admitiu que havia espancado intencionalmente a vítima, cujo nome foi suprimido, até a morte, usando as mãos, os pés, assim como uma variedade de outros objetos contundentes, e que sua intenção ao fazer isso era matá-la. Segundo a polícia, Jeffrey McDonald confessou ter espancado Emma até a morte de forma intencional, usando mãos, pés e vários objetos contundentes. No dia seguinte, Jeffrey fez sua primeira audiência no tribunal, segundo a DWWLP. Durante a breve audiência, ele não demonstrou emoção. McDonald se declarou inocente, teve a fiança negada e aguardará uma audiência para determinar se há causa provável em 22 de maio, além de passar por avaliação psicológica. Vou falar sobre isso com o nosso convidado aqui em apenas um momento, porque isso realmente pode ter grandes implicações em como esse caso vai se desenrolar. Também é importante notar que não é a primeira vez que o comportamento preocupante de Jeffrey foi observado. E isso já foi levantado no sistema judicial antes. Esses são registros que encontramos relacionados a um caso de custódia envolvendo a mãe dos 2 filhos dele. E isso remonta a 2021. Encontramos esses registros no Tribunal de Família e Sucessões do Condado de Hamden, em Massachusetts. Em setembro de 2024, a mãe dos filhos de McDonald escreveu que queria mudar o acordo de custódia que eles tinham. Porque, aspas, as crianças têm relatado abuso verbal por parte do pai, gritos, xingamentos, palavrões, presenciando abuso verbal degradante entre o pai e a madrasta, e ontem relataram abuso físico. O filho mais velho relatou que o pai o empurrou com força total contra uma mesa na segunda-feira, dia 16 de setembro, e que já o machucou no rosto em várias ocasiões. As crianças têm pedido de forma consistente ao longo do último ano para não voltarem para a casa do pai. Ambas as crianças relataram que o pai disse para não contarem sobre o abuso para a mãe, e ambas têm medo de retaliação e de abuso por parte do pai. 2 meses após a mulher apresentar esse pedido contra McDonald, o juiz arquivou o caso porque ambos não compareceram ao tribunal. Convidamos agora Melba Pearson, advogada de direitos civis e criminalista e apresentadora do Resident Legal Diva no YouTube, para comentar o caso. É sempre um prazer tê-la no Law and Crime. Você sabe,
É realmente um caso muito difícil de suposta violência doméstica envolvendo alguém da comunidade que é realmente conhecido. O que você acha das alegações sobre o comportamento de Jeffrey MacDonald no dia em que isso aconteceu? Porém, se olharmos algumas semanas atrás, alguns apontaram sinais de alerta sobre o comportamento dele. Sim, Chris, é sempre um prazer estar aqui com você. Esses casos são sempre muito dolorosos. Primeiro, é importante saber quais sinais de alerta foram ignorados ou perdidos. Às vezes existem sinais, outras vezes não. Neste caso, parece que nas semanas anteriores ele. E eu digo isso com certa cautela e já vou te explicar o porquê. Mas realmente parece que ele estava quase tendo um colapso mental pelo comportamento estranho dele. E mergulhar em um lago congelado, sabe, seja no dia anterior ou na manhã do homicídio. Então, claramente ele estava passando por algum tipo de problema psicológico, pelo que parece. Talvez tenha sido um transtorno mental não diagnosticado ou apenas um surto por estresse. Quem sabe? Mas eu quero deixar uma coisa muito clara. Duas coisas podem ser verdadeiras. Você pode ter uma doença mental e não ser abusivo. E você pode ter uma doença mental e ser uma pessoa abusiva. E as duas coisas quase não têm nada a ver uma com a outra, certo? Porque é sobre a mentalidade e como você enxerga o relacionamento. Se você vê seu parceiro como uma posse, saúde mental não tem nada a ver com isso, certo? Isso é só você que tem essa mentalidade que faz com que haja de forma violenta. Muitas pessoas com transtorno bipolar ou esquizofrenia não fazem mal ao parceiro. Não quero sempre. Acho fácil reduzir um incidente de violência doméstica, pois todos tentamos entender o ocorrido e é horrível. É fácil cair nesse padrão. Ah, a pessoa tem um problema ou transtorno de saúde mental. Isso não devia ser o padrão? Isso pode ser verdade, mas precisamos analisar também a mentalidade e questões sociais que alimentam a violência doméstica, em vez de apenas classificá-la como questão de saúde mental sem aprofundar. Acho que esse também é um ótimo ponto. Só comentando, muitas pessoas vivem com transtorno bipolar ou esquizofrenia, que podem ser condições de saúde mental perigosas. Sem dúvida, vimos isso nas histórias que cobrimos, mas há muitas pessoas sobre as quais você nunca ouve falar e que vivem vidas incrivelmente normais e não se encontram em uma situação como a de Jeffrey MacDonald atualmente. Não sei se ele tem diagnóstico de saúde mental, mas, segundo relatos, está passando por avaliação psicológica. O que isso pode revelar potencialmente? Tipo, como isso influencia no caso que ele está enfrentando em termos do sistema jurídico? Bem, antes de tudo, eles precisam descobrir se ele é ou não apto para ser julgado. Ele precisa ser capaz de, o padrão é participar de forma significativa da própria defesa. Então, vou dar um exemplo hipotético, que vai ser simplificado demais, mas espero que ajude a entender. É basicamente se você está em um estado em que pensa, os marcianos vão chegar amanhã. Você claramente não está em condições mentais para discutir estratégias importantes com seu advogado de defesa, como devo ou não depor. Se o advogado de defesa, te mostrar algumas das provas que a promotoria tem contra você, você consegue pelo menos ter um entendimento básico do que está sendo dito e dizer, ok, eu entendo, eu não quero depor, ou eu contesto isso por causa disso, ou eu tenho outra testemunha. Sabe, essa discussão é muito importante para que o advogado de defesa possa montar um caso e conseguir te representar de forma eficaz no tribunal. Então, a avaliação vai ser fundamental para descobrir se ele realmente está apto para ser julgado. Se ele não estiver, provavelmente irá para uma instituição onde receberá tratamento. E geralmente, em cerca de 6 meses a um ano, eles retomam o caso, fazem outra avaliação e então decidem naquele momento se ele realmente está apto para ser julgado. Então é mais ou menos assim que esse processo acontece. O objetivo principal é: podemos restabelecer, entre aspas, a capacidade de responder ao processo? Ou, se não, se a pessoa realmente não está bem mentalmente nesse aspecto, então a discussão seria, sabe, talvez se trate de absolvição por insanidade mental ou algo nesse sentido. Ainda não chegamos a esse ponto. Mas antes de tudo, ele está apto a ser julgado? Então, se ele tiver condições de ser julgado, ele tem algum problema de saúde mental, ele tem esquizofrenia, transtorno bipolar, seja o que for? Se for esse o caso, tudo bem, vamos medicá-lo. Assim ele pode estar lúcido e participar da própria defesa. Então, todas essas coisas acabam influenciando tanto a estratégia de defesa quanto a estratégia da acusação.
E acho que esse é outro ponto importante. Só porque alguém pode não estar apto a ser julgado, isso não significa que seja algo para sempre, necessariamente. Não é, sabe? Quando alguém é considerado absolvido por insanidade mental, isso é muito diferente de quando alguém é considerado incompetente. Correto. Porque absolvido por insanidade mental significa que a pessoa está totalmente fora da realidade. Não importa se você der os remédios por 6 meses, 1 ano, 2 anos, eles não vão voltar tão facilmente. E esses casos são mais raros do que você imagina. Então, geralmente, as pessoas conseguem recuperar a competência novamente, porque às vezes existe um transtorno de saúde mental não diagnosticado. Se for o caso, tudo bem, inclua elas no plano de tratamento. Em poucos meses já estarão como precisam. Mas se alguém está tão fora da realidade, então essa é uma situação em que talvez, sabe, antigamente você colocaria essa pessoa em uma instituição mental, certo? Atualmente não fazemos mais isso, mas há medidas especiais para quem não é considerado capaz nesse sentido. Não sei se é o caso aqui, ainda estamos no início. Precisamos ver o que a avaliação vai dizer e precisamos ver o que a juíza vai decidir como resultado. E, de novo, pode ser uma situação em que ela seja avaliada por 3 médicos, porque, mais uma vez, sabe, a defesa vai ter os profissionais de confiança para quem eles gostam de levar seus clientes e a promotoria vai ter alguém que eles acham que, não, esse é o especialista que precisamos seguir. E aí o tribunal pode pensar, sabe de uma coisa? Quero chamar essa pessoa, que considero neutra, para analisar os 3 laudos e decidir sobre a capacidade de responder ao julgamento, caso isso seja uma questão. E no que diz respeito a isso, ele está enfrentando acusações extremamente graves. Pode passar o resto da vida na prisão se for considerado culpado. E claro, ele é presumido inocente até que isso aconteça. Mas se houver um caso em que você olha para o que aconteceu naquele dia e ele está, tipo, pulando na água e as pessoas estão rindo, mas então, supostamente, houve essa ligação para o 911 que foi feita. E foi assim que ele acabou no hotel, porque a polícia disse: olha, por que você não pega um quarto aqui hoje à noite? Esfria a cabeça. Emma também estava lá, apesar do amigo dizer que ela ficaria em casa. A polícia chamou isso de um tempo para esfriar a cabeça. E então, há muitos detalhes dessa parte que ainda não foram revelados. Mas você ouve isso, e comportamento errático foi como uma pessoa descreveu. Mas aí você olha para esse padrão nas últimas semanas, onde eles iam para a Disney, supostamente. E então eles decidiram. Aí ele diz que quer o divórcio. E é tipo, como o sistema jurídico, se for o caso de talvez haver um problema de saúde mental naquele momento, mas também existe esse padrão onde talvez haja abuso doméstico e você está construindo esse caso, como o sistema jurídico equilibra isso, onde as duas coisas podem ser verdadeiras? Sim, e de novo, quando ouvimos os fatos, é muito perturbador, porque geralmente vemos o contrário. Normalmente é o cônjuge que pede o divórcio. E aí é isso que desencadeia o incidente violento, no sentido de que a pessoa, o agressor, sente que perdeu o controle. E então agora eles querem reafirmar essa dominação e controle através do uso da violência. E isso acaba levando a um desfecho letal. Então essa parte fica de lado. Mas o que eu também estou observando é uma possível oportunidade perdida. Então, todo estado tem alguma versão de internação involuntária. Então, na Flórida, onde eu estou, nós chamamos de Lei Baker. Mas, basicamente, é um processo pelo qual a polícia pode levar alguém sob custódia, não para a cadeia, mas a pessoa é levada sob custódia e então levada para um hospital por 24 a 48 horas para observação, para descobrir, ok, essa pessoa tem algum problema de saúde mental? Ela precisa de medicação? Ok. Então são feitos encaminhamentos. Você deve ver um psiquiatra ou ir para o programa indicado. Mas, pelo menos para mim, essa é a maneira correta de dar esse tempo para esfriar a cabeça, porque não é como se ele estivesse chateado, eles estivessem bravos e tivessem brigado. Ok, você vai para cá, outro para lá, se acalma e faz isso amanhã. Você está pulando em um lago gelado. Você está apresentando comportamentos estranhos que podem ser compatíveis com uma crise de saúde mental. Então, o departamento de polícia deveria tê-lo levado e basicamente internado ele involuntariamente. E talvez ela ainda estivesse conosco hoje. Isso não é para colocar a culpa na polícia, mas existe um cenário em que, se ele tivesse sido internado, talvez ele tivesse recebido a ajuda de que precisava. Novamente, supondo que isso seja puramente uma questão de saúde mental, isso poderia ter evitado um evento letal. Bem, sim, e um caso muito, muito diferente. Sabe, eu digo isso, mas acho que todo mundo se lembra do caso da Gabby Petito, onde, se não me engano, Brian Laundrie acabou indo para o hotel.
Ela ficou no motorhome que eles tinham, e então, mais tarde, eles se encontraram naquela noite. Nesse caso, esse amigo está dizendo que Emma McDonald ia voltar para casa deles e que Jeffrey McDonald ia ficar no hotel. Seria interessante. Eu sei que o promotor local não quis comentar nada relacionado a isso até agora. Infelizmente, tivemos que abordar casos de violência familiar e doméstica, além de algumas histórias recorrentes que cobrimos com frequência. E uma frase que me chamou a atenção que a amiga disse ao Boston Globe foi que, sabe, Emma o amava e realmente acreditava nele. Ele era essa pessoa que eu sempre menciono. Eu trabalhava no oeste de Massachusetts e digo, a UMass leva a alimentação do campus muito a sério. Tipo, isso é uma ferramenta de recrutamento para essa escola. E ele era o símbolo disso. E dá para entender por que ele seria alguém em quem você realmente acreditaria. Mas em alguns desses casos de violência doméstica, eu acho que, para fins de conscientização, tipo, o que você vê? Quando se trata disso, tipo, a gente acaba focando no lado ruim por causa do que aconteceu. Mas, tipo, aqueles bons momentos no caminho mostram que não é só uma relação horrível. Normalmente, vemos só o lado tóxico, até mesmo de coisas boas, como planejar uma viagem para Disney. Aí tudo pode desandar, como um balanço que desce. Nesse caso, ele supostamente queria o divórcio uma semana depois. Difícil entender. Mas de novo, com base nos poucos fatos que temos, já que não temos o quadro completo, mas esse comportamento parece muito consistente com alguém que seja bipolaridade ou outra coisa, mas elas estão passando por essas ondas, esses altos e baixos. E é incrivelmente difícil estar em um relacionamento com alguém que está lutando com questões de saúde mental, especialmente se não foi diagnosticado e a pessoa nem está em um plano de tratamento. Então você está tentando se controlar dia após dia. Você nem sabe com quem vai acordar ao seu lado, né? Tipo, hoje a pessoa pode estar bem e amanhã pode estar ou até de um momento para o outro, né? Então tudo isso se torna muito difícil. Mas ainda assim, ao mesmo tempo, o que as pessoas costumam esquecer sobre relacionamentos com violência doméstica, violência entre parceiros íntimos, é que não acontece um evento violento todo dia. Em alguns casos, sim, mas de modo geral, talvez algo aconteça hoje. Tenho, me desculpe, todo aquele ciclo, isso e aquilo. Pode ser que outro incidente não aconteça por 3 meses. Nesse tempo você trabalha, cuida da sua família, faz tudo isso. E você não está necessariamente contando para as pessoas, tipo, ai meu Deus, meu marido é assim, meu parceiro é assim, minha esposa é assim, seja quem for. Você só está vivendo uma vida normal. Então, acho que as pessoas às vezes têm na cabeça que é como se todo dia fosse essa situação horrível, violenta, sabe? Uma loucura. A maioria não suporta isso mentalmente, pois é muito, mas como qualquer relacionamento, há altos e baixos. Só que a diferença é que quando há um desentendimento, como em todo relacionamento, isso acaba se tornando violento, ou ao uso de coerção ou outras coisas que ficam ali em segundo plano. Então eu só quero lembrar as pessoas disso. E também que às vezes não há sinais. Às vezes as pessoas são muito reservadas e quando elas saem de casa não estão com um olho roxo. Elas não têm ossos quebrados, mas talvez não consigam controlar suas finanças. Talvez não possam sair com amigos sem ter problemas ou ver membros da família. Então existem diferentes formas de isso se manifestar e nem sempre é visível para todo mundo. Então eu só quero enviar uma mensagem de conforto para quem é afetado por isso, porque novamente, e infelizmente, eu sei disso em primeira mão, em mais níveis do que eu gostaria, e não só como promotora, você está passando por isso e revivendo tudo na sua cabeça. Se eu tivesse feito isso, perdi algo? Ela falou isso naquela conversa. Será que queria me dizer algo, pedir ajuda? Você vai acabar se torturando por causa disso. Não faça isso. Não faça isso. Só é possível fazer o que está ao seu alcance e buscar conforto nas belas lembranças que teve com quem amava. Não tente rebobinar a fita, pois nunca achará uma resposta satisfatória. Não, e é realmente, e isso foi muito bem colocado, essa é uma história muito difícil por esse motivo. Depois que a polícia disse que leu os direitos de Miranda para ele, pelo que podemos ler no relatório policial, ele basicamente admitiu. Sabendo disso, não é exatamente sobre quem foi, e talvez ele tenha recebido um diagnóstico de problema de saúde mental. Mas se não for absolvição por insanidade, como isso ajuda na defesa dele? Se os promotores continuam o acusando de assassinato, é isso que estão julgando e dizendo que ele fez. E a defesa talvez só tenha como argumento que ele tinha uma condição não diagnosticada.
Não sei, estou falando em geral. Como isso pode evoluir? Bem, como isso se desenrolaria é que a defesa vai tentar, digamos, atacar a intenção, se ele realmente foi capaz de formar essa intenção de machucá-la. Ele realmente sabia o que estava fazendo? A questão da saúde mental vai ser incorporada à defesa em diferentes momentos, dizendo algo como: olha, ele é um membro produtivo da sociedade, hipoteticamente falando. Ele é um. Sabe? Ele tem essa imagem muito exposta, esse trabalho de destaque, e ele foi bem sucedido em tudo isso. Esse não é o comportamento normal dele. Então isso foi um episódio fora do normal, sabe? Ele vai buscar ajuda e por aí vai. Eu não sei como isso necessariamente vai impactar o júri. Porque se não for uma situação de inimputabilidade por insanidade mental, se não chegar a esse nível, o que você tem além disso? Tipo, não muito, não muito. Porque a Constituição garante a você uma defesa, mas não necessariamente uma defesa vencedora. O advogado vai trabalhar com o que tem e não pode inventar, é o que é. Mas, sabe, esse é um caso que eu vejo que vai ser resolvido com um acordo, porque com o que você vai para julgamento? Tipo, literalmente você já tem a confissão. Você tem, sabe, o médico legista, o perito vai voltar e dizer que isso é um homicídio. Você tem as provas do quarto do hotel, todos os amigos e testemunhas do comportamento estranho, além do vídeo dele pulando no lago. Eu não vejo um cenário em que ele consiga ir a julgamento e de alguma forma vencer. Então eu vejo isso provavelmente sendo resolvido com um acordo. É, vamos ver o que acontece. Sem dúvida, é uma história muito trágica. Eu sei que no momento em que estamos gravando isso, ontem na UMass, eles fizeram uma vigília para Emma McDonald, que também era uma membro muito querida daquela comunidade, uma mãe que deixa uma filha para trás. É realmente muito, muito triste, Melba Pearson. Obrigado, como sempre, por tirar um tempo para estar conosco. Ela apresenta o canal Resident Legal Diva no YouTube. Sempre bom tê-la no Law and Crime. Obrigado pela presença. Obrigada, Chris. Uma vigília em homenagem a Emma foi realizada no campus da UMass, onde ela também trabalhava. Há uma campanha no GoFundMe arrecadando dinheiro para a filha dela de 10 anos, já com mais de $20 mil. Antes de encerrar, quero destacar um recurso importante sobre violência doméstica, pois este caso supostamente envolve isso. Se você ou alguém que você conhece pode ser vítima de violência doméstica, pode ligar para a Linha Nacional de Apoio à Violência Doméstica no número 1-800799-SAFE ou enviar uma mensagem de texto com a palavra START para 88788 e você pode permanecer anônimo. E essa linha funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por hoje é só no On The Case, programa apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no YouTube, Spotify e assista no Peacock. Sou Chris Stewart. Até a próxima.